É hoje Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ainda segue vivo na briga por uma vaga na Libertadores, né, gente? Apesar que se ele for campeão pela Copa Sul-Americana, ele já consegue uma vaga direta na competição. O Cruzeiro também já está pensando em 2025 e está no mercado buscando novos reforços. Então, bora conferir esse trecho que eu separei para você, trazendo as principais informações do Cruzeiro para esse jogo de logo mais e a provável escalação. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Para falar a respeito desse Cruzeiro e Flamengo, um Flamengo meio mexido, né? Vem um Flamengo meio modificado aí, com cabeça no domingo, ou você acredita que é melhor o Cruzeiro ficar esperto, porque o Flamengo, mesmo com um time alternativo, pode aprontar? Ô Elton, hoje é dia de vitória. Não tem como pensar em outro universo hoje. Hoje é dia de ganhar. Esse menino é bom, hein? Não, ô Elton, não tem como ir para outro caminho. A gente está enfrentando um time que está com a cabeça em outro jogo, que vai pôr 5 titulares, não vem. Então, é para ganhar. Só que aí a gente está falando de um Cruzeiro que vive um momento terrível no Campeonato Brasileiro. Um time que não consegue uma sequência de vitórias. Eu não me lembro do Cruzeiro jogando bem desde aquele jogo com o Botafogo, sinceramente. Não me Esse lembro. jogo do Botafogo virou uma marca, hein? Virou, mas a culpa é do Cruzeiro. A responsabilidade de tornar isso em padrão é do Cruzeiro. E cada jogo que jogar mal, a gente vai lembrar da última vez que jogou bem, porque você sabe que eu gosto de olhar para esse belo horizonte que existe. Então eu gosto de olhar por esperança. Fala bobagem. Essa é a grande realidade, mas hoje é para ganhar. Você pegar um time que está com a cabeça em outro jogo, que poupou vários titulares da viagem, você tem que vencer. Mas é lógico, tem que ficar esperto. Olha, o time reserva dos caras tem um monte de jogador bom. O time titular deles vai perder no domingo e o reserva vai perder na quarta-feira. É bom para eles passarem uma semana perfeita aqui em Belo Horizonte. Ô Valor, ainda em cima dessa questão do Cruzeiro, o jogo contra o Lanús pode ter dado um outro espírito ao Cruzeiro, e a gente vê isso já para o Campeonato Brasileiro, porque é importante lembrar, como o Prê falou, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro não vem de uma boa sequência, mas conseguiu o resultado jogando na Argentina, e isso, você acha que gera algo novo à instituição, aos jogadores que estão em campo? Valor, boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde, os amigos, telespectadores. Cara, a expectativa do torcedor é que aconteça isso. Porque o Cruzeiro, na Sul-Americana, até discordando um pouco do Prê, na classificação contra o Libertad, quando o Cruzeiro vence lá em Assunção no dia 19 de setembro, acho que o Cruzeiro faz um bom jogo. Nada que se compare mesmo ao que foi feito contra o Botafogo. A própria classificação contra o Lanús, a equipe sofre muito no primeiro tempo, mas faz um segundo tempo correto, enfim, e consegue o principal naquele jogo que a classificação acaba vindo. Então a expectativa do torcedor é que o famoso ambiente de vitória da Sul-Americana e classificação contamine positivamente para uma retomada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro nesses últimos 7 jogos que serão disputados. O Flamengo é um adversário extremamente difícil, a gente vê um time formado por muitos jogadores que eram titulares no ano passado e por jogadores até que são titulares nesse ano, no caso do Pulgar, né, vai jogar porque não jogou no último domingo, estava suspenso, acabou jogando o Everton Araújo, é isso mesmo? Isso. É isso. Isso, o Everton Araújo acabou jogando ao lado do Gerson, o Plata, que é um jogador ainda procurando se adaptar, e o Bruno Henrique, que tá na história do Flamengo, um cara sempre que joga jogos grandes e que aparece muito bem. O Cruzeiro tem a necessidade extrema de vencer esse jogo, a última vitória no Campeonato Brasileiro, dia 1º de setembro, para cima do Atlético Goianiense, e assim, a briga do Cruzeiro, daqui até o final no Campeonato Brasileiro, é uma briga com o Bahia. O Cruzeiro está jogando um campeonato à parte com o Bahia, porque G6, com sinceridade, O Vasco será também, não? São Paulo... O Vasco Os tem que 3, chegar, né? né? O Cruzeiro tem que olhar para frente. O Vasco tá... Hoje o Vasco tá... O Vasco é 41, né? Mas uma rodada separa os dois. Não, o Vasco não dá. O Vasco pode passar à frente do Cruzeiro, mas o Vasco está olhando o Cruzeiro à frente o campeonato inteiro. Os últimos 6 jogos podem falar outra coisa. Mas eu estou falando em termos de o Cruzeiro olhar para o Bahia, um time que ele pode vencer o Flamengo. Caso de vitória hoje, o Cruzeiro passa o Bahia. E o Bahia, na próxima rodada, vai até Caxias do Sul enfrentar o Juventude desesperado para fugir do rebaixamento, e o Cruzeiro recebe o Criciúma. Não que algum desses jogos seja em casa, mas o Cruzeiro faz 2 jogos em casa. E então, para mim, virou um campeonato à parte com o Bahia, pensando até
em estar ali no bolo entre o sétimo e o oitavo colocado. Então, para mim, virou um campeonato, Eltinho, do Cruzeiro brigar com o Bahia, já que eu entendo que a luta pelo G6 está descartada. O Cruzeiro a 10 pontos do São Paulo e a 11 pontos do Internacional. Ô Caio, como que você está vendo essa situação do Cruzeiro? Você está mais para a linha do Presuntinho, que acabou de falar que o Cruzeiro tem que entrar e vencer, não tomar conhecimento do time alternativo do Flamengo, ou você entende que esse time do Flamengo ainda pode dar trabalho? Bom, eu acho que o jogo tem um lado mental muito forte, pelo seguinte motivo: por mais que o Flamengo esteja com um time alternativo, são jogadores que estão buscando espaço no Flamengo. Vai chegar uma reta final de temporada, podem pretender novos contratos, espaço no time. Então, esses jogadores, naturalmente, vão usar esse jogo para justamente buscar essa oportunidade. Então, vontade com certeza não vai faltar. Então, acho que não necessariamente por fato de ser um time alternativo, o jogo se torna mais fácil por si só, né? Então, são jogadores que querem vencer, além de serem bons jogadores, né? O Flamengo tem um elenco muito forte. No Cruzeiro, eu acho que é indissociável não analisar o contexto da troca de treinador, né? A gente não está falando de uma troca comum de treinadores, a gente está falando da troca de um treinador para um outro, que ambos são muito bons, mas um outro que pensa o futebol de uma forma muito diferente, e talvez é o único que pensa no mundo o futebol como ele pensa, taticamente falando, né? Então é natural essa vamos dizer, fazer uma analogia, como se o Diniz estivesse desparafusando algumas coisas mentalmente nos jogadores, no cérebro, os hábitos dele taticamente, para depois começar a parafusar novamente. Então, eu acho que é totalmente natural esse percurso do Cruzeiro de dificuldade, porque é um treinador muito diferente, repito, é um treinador singular, talvez no mundo, é o único que joga da forma como ele joga atualmente. Ô Ti, você já deixou muito claro, né, ontem você falando aqui a respeito desse jogo contra o Flamengo, mas o que do Cruzeiro você não quer ver do Campeonato Brasileiro e você imagina que possa ter do jogo contra o Lanús, para o Cruzeiro quebrar essa sequência ruim de não vencer desde o dia 1º de janeiro no Campeonato Brasileiro? É que meu sonho é ver o Cruzeiro, pelo menos do jogo contra o Libertad, o jogo de ida. O 2-0. O 2-0 na ida. Assim, aquilo ali já tá bom. Eu já acho que já muda bastante. E a gente enxerga um Cruzeiro melhor do que a gente tem enxergado. O grande ponto hoje, para mim, é muito mais pelo Flamengo que pelo Cruzeiro. É raro, mas o senhor Cabeça de Batata tem razão. Quando ele diz que o Cruzeiro, nesse momento, o Flamengo, nesse momento, está com o pensamento completamente na final, eu acho que é uma grande realidade. Mas não é gato escaldado, não? O São Paulo também não estava com a cabeça em outra competição? Esse é o grande problema. Sim. Por isso que meu temor é muito maior pelo Cruzeiro que pelo Flamengo. Quando a gente se anima com a possibilidade do Cruzeiro vencer hoje, a gente olha para o outro lado, a gente não olha para o Cruzeiro. É isso. Porque se a gente olha para o Cruzeiro, a gente tem os últimos jogos que são horríveis. Mas aí a gente olha para o outro lado e fala, pô, o ataque do Flamengo vem com o Matheus Gonçalves, Plata e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, em meio a um problema de investigação por suspeita de envolvimento em aposta, em manipulação de jogo. Eu não gosto do Plata. E o Matheus Gonçalves é um garoto ainda. Não estou falando que ele é ruim ou bom, mas é um garoto ainda. Então, você já perde poderio ofensivo. Não tem o Michael, não tem o Gabigol. Michel vem. Michel vem, não, eu falo como titulares. Não tem o Gabigol, não tem o Michael. Aí você olha pro meio campo. Tá o Alan, que tá mal no Flamengo. Vem sendo questionado, mal, isso. Tá Não, muito mal. Não é o mesmo jogador da época do Galo, não é. Aí, olha pra zaga. O Davi Luiz, que não tem conseguido render. Peraí. O Davi Luiz vai ser titular? A probabilidade é Davi e Fabrício Bruno. Davi e Fabrício mesmo, tá certo? Então, não, assim, é que é o provável time. provável time. Esse. Aí você olha pra zaga, tem o Davi Luiz, que pra mim também não tá bem. Eu até gostava do Davi Luiz no auge dele. Acho que quando ele veio, ele ia sobrar aqui no Brasil. Sim. Eu imaginei, só que ele não tem sobrado. Tanto que ele tá longe de ser o primeiro reserva da zaga do Flamengo. Então, quando a gente se anima com a possibilidade de vitória do Cruzeiro, é muito mais em função de como vem o Flamengo, ou de como vem um provável Flamengo, do que o Cruzeiro tem apresentado. Eu adoraria que o Cruzeiro estivesse jogando pra caramba. Olhar pra esse Cruzeiro e falar assim, cara, é o mesmo Cruzeiro da época do jogo do Botafogo, o Cruzeiro ainda briga pelo título, o Cruzeiro tem chance de ficar lá em cima, mas hoje a gente não enxerga isso. E aí é o que eu lamento. A gente olha pro Cruzeiro e fala, pô,
o Cruzeiro vai render? Mas eu olho pro Flamengo e eu acho que esse Flamengo não tá tão interessado E nesse sabe qual é a jogo. grande questão, Elton? Diga. O Cruzeiro, ele tem que olhar pro Campeonato Brasileiro, é claro, para fazer essa briga que o Valor trouxe, apesar de eu achar que a vaga vai vir via Sul-Americana, eu acredito firmemente nisso. Inclusive lá atrás, quando estava ainda lá na fase de grupos, eu vim aqui e falei que seria o Cruzeiro finalista. Não apostei no título, mas falei que seria finalista. Você é medroso, né, Pedro? Até apostei que se não fosse pra final, eu nadava na Lagoa da Pampulha pelado. E vocês duvidaram de mim e o Valor ficou... Não fala isso, Pri. Não fala isso, Não, Pri. fica à vontade, nada onde você quiser. Olha isso, A olha cidade- isso, Vai, A Valor. cidade vai. está cheia de polícia para inibir esse tipo de ação. Mas falando sério, eu acho que o Brasileirão, o Cruzeiro tem que pegar esses 3 jogos e usar de preparação. Porque não dá pra você não praticar futebol em alto nível até o dia 23. Porque senão você vai chegar no dia 23 sem jogar nada. Isso. Você tem que pegar esses jogos para ganhar confiança, ganhar encaixe, ganhar entrosamento num trabalho tão autoral como o Cássio citou. O Diniz é muito autoral. E talvez pra mim esse é o grande problema da contratação dele na temporada. Foi um erro. Independente do que aconteça como resultado, foi um erro. Não, mas por que Então, um erro? eu vou repetir. Você fazer um trabalho autoral faltando 2 meses pro ano acabar é um erro. Mas em qualquer hipótese. você tá pensando em 2025. Quando se contrata Vai depender o Fernando do Diniz- ponto de Então dane-se o Isso, título. sabe? Dane-se o 2025. título. Você tá pensando em 2025, dane-se o Não, título. o Cruzeiro vai tentar também o título, mas o pensamento não é agora. O pensamento é o ano que vem. Mas deveria pensar no título. Um título continental. Mas Se o ele Cruzeiro não pensa venceu ainda no Ele certo. acha que é possível conquistar o título mesmo. Não, no início. Mas você acha E que você essa- abre com o Cruzeiro- Diniz é a mesma chance? Tanto é que o Cruzeiro é finalista da Copa Sul-Americana. Ele pode conquistar esse título. Mas essa discussão é boa. Faça a pergunta de novo, por favor. Você acha que com o Seabra e com o Diniz é a mesma chance? Eu acho que o de Diniz é título? maior. É maior? Sim. Então tá beleza. Os problemas, Então tá beleza, o quê, os problemas velho? que a gente viu contra o 24º Por que colocado pra no você Campeonato com o Seabra é Argentino maior? não são problemas... Por que pra você com o Seabra é Cara, maior? não tava andando. Eu acho, inclusive, o Diniz mais treinador que o Seabra. O Seabra Acho quase que pro caiu ano que pro vem seria Boca. beleza. Dentro Mas de casa, o com um jogador a mais. Seabra porrou o Libertad no Durante Paraguai 90 e o Diniz não conseguiu jogar bola contra eles aqui. Ele teve um jogador expulso. Ah, Thiago. Você tá tirando Um jogador, contexto do jogador jogo. expulso porque não conseguiu se adaptar ao esquema do Diniz Não, no meio da ele temporada não para ele ser conseguiu, tão ele autoral. vacilou. O Romero não consegue fazer saída de bola e tem que fazer. Ele deixa a bola escapar, coloca a mão na bola, porque ele achou que seria uma falta. Foi um erro de entendimento. Uma falta de entendimento Mas o primeiro da cartão, arbitragem. Mas o segundo saída é de isso. bola, ele não O consegue segundo fazer aquele é trabalho, isso. gira, Você deixa tá- a bola escapar e vem você no tá carrinho. simplesmente O outro, ele ignorando vem os armando, fatos. perde o controle. Você Não. tá ignorando os fatos, Guilherme. Não, você vem me falar como fazer a comparação do Boca, eu faço a do Libertad, onde os dois jogaram contra o Libertad, Mas um fez uma Ele exibição teve um problema de um jogador citada expulso pelos dois como por falta gol. de entendimento do que aconteceria com a arbitragem. Inclusive o senhor falou que se você quer ver o Cruzeiro jogar como jogou no Paraguai, com o Seabra. A Sim, sua mas esperança é foi o Cruzeiro do Diniz jogar como Mas jogou foi- o Cruzeiro do foi a Seabra. melhor- foi a É a sua melhor esperança. atuação. Então você Foi a entende melhor como qual atuação. seu palpite Mas foi vai, a melhor Thiago. atuação. O melhor momento do Cruzeiro nesse ano, inclusive, foi com o Seabra. Eu não escondo isso. Agora, quando eu olho para os dois, e aí é uma coisa que você mesmo já falou, que olha para os dois e vê a diferença, Sim. um tá aqui, o outro tá aqui. Não, concordo. Não tem como discutir, Beleza. é indiscutível. A minha contestação é você pegar um trabalho tão autoral nesse momento. Eu Mas o acho que o Diniz pensamento é cairia bem pra 2025. Aí beleza. Você tem que entender isso. O Cruzeiro Tá. contrata Se o Diniz pensamento é 2025 e pensando dane-se em o Cruzeiro não ir pra 2025. Libertadores Mas ano não que é vem, dane-se, aí não é beleza. dane-se. Aí beleza. É que a Libertadores é um plus. É algo a mais. Não é um plus. Não, é Em um dado objetivo. momento a É um Libertadores objetivo. virou o Era objetivo, objetivo. e até a obrigação aqui nesse debate. Peraí. A partir do momento que ele faz essa troca, a Libertadores vira um plus. E eles sabem disso. Quando a gestão nova do Cruzeiro assumiu, ela deixou muito claro: o objetivo do Cruzeiro para 2025 é sim a Libertadores. Então o foco do Cruzeiro é a Libertadores. O Cruzeiro busca ou via Copa Sul-Americana, conquistando o título, ou ficando entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Isso é fato. Caio, eu percebi. Vamos ver as prováveis escalações de Cruzeiro e Flamengo. Jogo de hoje no Independência, hein? Pelo Campeonato Brasileiro, no Horto. Ah, no Horto, não é no Mineirão? Ah, porque tem show do Bruninho. Tem show do Bruninho? Ih, Bruninho já ainda parou tá Belo aqui Horizonte. ainda? Bruninho tá. é residente do Tá Brasil. tomando cerveja no boteco da esquina em Belo Horizonte, Tá morando Bruninho. no Brasil, Tem Bruninho? um engarrafamento no trânsito. Tá fazendo um escarcel lá em Belo Horizonte. Manda aí, ó. Cruzeirão. Existe um grande clube na É o cidade. Cruzeiro de tanta gente, de Raul Plasman, hoje com o grande, o gigante Cássio, William, João Marcelo, Vilhalba, Marlon, Lucas Romero, Wallace, Veron, Matheus Henrique, Matheus Pereira, jogador de bola, e Caio Jorge. Tá metendo gol, Caio Jorge. É o Cruzeiro para enfrentar o Flamengo, com muitos desfalques, o rubro-negro de tanta gente. O rubro-negro de Raul Plasman. Já que eu falei o Cruzeiro de Raul Plasman? Rubro-negro de Raul Plasman com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas.
Alain, Eric, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. Nossa, o time é reserva praticamente, né? Reserveira. Praticamente todo, é porque alguns jogadores titulares não viajaram, mas se for esse time aí mesmo, né? Sempre pode ter uma surpresa, é um time completamente reserva do Flamengo. Né? Desde o goleiro, qual era que estava ali? Rossi. Era o Rossi, não era o Matheus Cunha. Só. Mas o Varela já é reserva, o Davi Luiz é reserva, o Fabrício Bruno é reserva, o Ayrton Lucas é reserva. Pulgar virou reserva. Alan mais ainda. Matheus Gonçalves também. O Plata foi titular contra o Galo no último domingo. Mas acho que numa situação muito específica de uma estratégia para aquele jogo. Não sei se será no próximo. Alcaraz é reserva, Bruno Henrique é reserva. Você faria diferente? Domingo tem Galão da Massa e Mengão, final da Copa do Brasil. Eugênio Leal. Tá pensando nisso, né? Tá concentrando todos os seus esforços na busca por um título e deixando aí ao Deus dará o Campeonato Brasileiro, onde ele acaba de ser ultrapassado. Não é Deus dará. Assim, quando você não coloca seus principais jogadores, é claro, não é um time ruim. Em outras rodadas depois, não é o último jogo do Brasileiro. Mas nesse momento, nessa rodada, ele descobre completamente. Porque ele pode fazer, e eu sou sempre a favor disso, né? Girar. Você não coloca todos os titulares, mas coloca alguns. Mantém uma estrutura básica do time. Não é o Flamengo fez isso semana passada contra o Inter. Não era o time todo titular do Flamengo, mas tinha uma estrutura ali de titulares. Não é o caso dessa escalação que a gente acaba de ver aí. É um time completamente modificado. Vamos ver como é que... Tem alguns que vão ficar no banco, né? Alguns não viajaram, ficaram no Rio de Janeiro. Não fique no muro, por favor. O senhor acabou de cornetar mureteiros. E o senhor também foi mureteiro. É uma estratégia certa ou errada? Não vem com aquela de esperar domingo, se o Flamengo for campeão, não. acertou poupar contra o Cruzeiro. Abel. Se o Galo for campeão, virar, errou. Eu tô falando... Não deu atenção ao brasileiro e perdeu a Copa do Brasil. Quero ver quem tem coragem de falar antes, como eu. Tá certo o Flamengo. E se perder, tá certo do mesmo jeito. O que é que eu tô e dizendo o senhor vai aqui? muretar ou vai falar? O que eu estou dizendo aqui, Abel? Você ouviu o que eu falei, Abel? Diga. Não, eu ouvi você falando assim, deixou ao Deus dará, tá cornetando. Sim. Eu estou contestando a atitude de, se for confirmada, poupar todos os titulares. Ok, então... Eu não concordo com ela. Se for campeão, você vai manter. Você quer que eu seja mais claro ainda? Eu acho. Acabei de falar. Eu acho que pelo menos devia mesclar alguns titulares com algumas reservas. Mas o time inteiro, embora não seja um time ruim, mas eu não concordo com isso. É isso, até porque Esse nesse caso nem viagem tem, né? É a mesma cidade. Se bem que vai e volta. Não, mas eles vão voltar. Eles voltam para o Rio, depois para voltar para Belo Horizonte. Eles vão jogar pro Cruzeiro, vão voltar para o Rio. Depois tem outro jogo com o Atlético. Depois vão viajar de novo para Belo Horizonte. Mas poderia ficar se quisesse. Não teria esse desgaste. E eu acho que o jogo da quarta-feira também é Belo Horizonte, né? Sim. O jogo do Campeonato Brasileiro, no meio da data FIFA, tem Atlético e Flamengo. Eu acho que também é Belo Horizonte, se não me engano. Não lembro. Dá uma checada na sua tabela. É jogo atrasado. É jogo atrasado. Não é bem jogo atrasado, né? O Flamengo tem o mesmo número de jogos. É jogo reprogramado. Dentro da rodada. Vê aí. Agora, os nomes são muito bons. Agora, no Rio. É Maracanã. É no Rio? Maracanã. Então não é mais uma viagem. Os nomes são muito bons, mas não é um time, né? É o chamado... Nunca se viram? Nunca se viram não, porque eles treinam, mas... Não tem entrosamento. Não jogaram, não tem entrosamento. Eu acho que isso, a coisa vai perder para o Cruzeiro. E tem também o fator Bruno Henrique, da questão que envolveu o Bruno Henrique. Ele deve jogar, todo mundo está falando que ele vai jogar. De centroavante. Mas aí, como é que isso afetou o Bruno Henrique e o próprio time? Né? Mas a informação é que ele pediu para ir, para jogar também. Sim. Em princípio... Mas ele pedindo para ir para jogar. Ele quer jogar. Pode estar emocionalmente abalado, né? Um barulho e é normal que esteja. Teve um ruído. Eu entendo o ponto do Eugênio, assim, acho que pensando em rodagem, mas eu iria que nem você, Abel. Eu iria com um time reservaço mesmo. Mesmo que isso possa comprometer o resultado, que o jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo que tenha jogador que tenha condição de jogar os dois jogos, ele vale demais, assim. É de um Flamengo que só ganhou um estadual nos últimos 2 anos, num momento de alto investimento, sem falar na questão política, que também é importante no momento de eleição, mas não entro nem nesse mérito, estou falando mais do campo mesmo. Mesmo que perca para o Atlético Mineiro a final, acho que o risco que você tem é meio a disputa da Libertadores ali, de você não pegar uma vaga direta, ir para a fase prévia. Vai pegar, o Flamengo está com 55 pontos. Vai para a Libertadores, independentemente de qualquer coisa, a questão é se vai direto
ou a fase prévia. Esse risco eu prefiro correr. Eu prefiro correr do que você colocar um titular que possa se lesionar e numa final que é muito importante. De um Flamengo que investiu tanto nos últimos anos e só tem esse estadual. Vale a taça? Só a taça já é um valor do campeão. Grana, se for campeão, grana a mais. Grana, exato. E vaga garantida na Libertadores. Eu mandava todo mundo reserva também. E para o Flamengo é a última grande taça, né? E se perder, por acaso, o Galo virou... Desculpe, o Galo virou e foi campeão. Ainda vai ter mais 6 jogos depois, 6, 7 jogos do Brasileiro. Então, a situação... É isso aí, pessoal. O Cruzeiro vem com força máxima para essa partida, enquanto o Flamengo vem com seu time misto, já que o objetivo do rubro-negro é a Copa do Brasil. O Flamengo ainda se encontra numa polêmica com seu jogador Bruno Henrique envolvido em suspeita de manipulação de resultados para ganho em apostas esportivas. Além do mais, o Cruzeiro vem se movimentando para reforçar o time para 2025 e já encaminhou o acerto definitivo com o Atlético Paranaense para a contratação do volante Christian, de 23 anos. O jogador ainda tem um vínculo com o time paranaense até o fim de 2025, mas tem tudo certo para o contrato de 3 temporadas com a Raposa. O Cruzeiro só irá oficializar a contratação após tudo estiver documentado. Christian tem 48 jogos pelo Atlético Paranaense, com 6 gols, 1 assistência e se recupera de uma lesão no momento, gente. Não atua desde o fim de setembro. Vou ficando por aqui, mas deixa aqui nos comentários o que você achou da contratação do Christian como reforço do Cruzeiro para 2025. Se você curtiu esse corte, já deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.